Bem, e desde que o tarifaço entrou em vigor, por aqui, o presidente Lula, ele tem conversado com líderes do BRICS, vem defendendo, inclusive, o fortalecimento da relação entre os países do grupo. E na segunda-feira, Lula se reúne numa cúpula virtual com os países do BRICS e vai falar sobre tarifaço. Isabel Mega, nossa analista lá em Brasília. Vamos relembrar aqui, né, Isabel, porque na última cúpula do BRICS, aquela cúpula presencial no Rio de Janeiro, Donald Trump ficou de olho. Não só ficou de olho, como teceu críticas ao grupo, ao BRICS. Nesse momento, com a relação entre Brasil e Estados Unidos, vivendo aí um tensionamento, tá? Uma situação bem delicada, o discurso de Lula deve ser milimetricamente calculado. Inclusive, os resultados dessa reunião também devem ser milimetricamente calculados. Carol, você lembra muito bem, quando a gente teve a cúpula, logo na sequência veio o anúncio do tarifaço de Donald Trump. Esse é até um argumento que aparece nas camadas da direita, para atrelarem também um pouco dessa reação de Donald Trump ao protagonismo que o governo brasileiro e os outros países que compõem esse grupo tentam dar a essas iniciativas. Não é usual a gente ter esses encontros de maneira virtual, então na segunda-feira esses países vão estar nessa rodada de negociações, mas cada representante na sua própria localidade, não estarão todos juntos. E você tem muitas dúvidas sobre qual o teor e se vai ter ou não um comunicado depois. Justamente porque há uma avaliação de que todo cuidado é pouco, né? Afinal de contas, os efeitos econômicos são muito fortes em relação ao tarifaço de Donald Trump. Então, é uma coisa muito de pisar em ovos, pisar numa areia movediça, nessas reações também que podem sair desses grupos. Mas sim, é mais um encontro que tem como pano de fundo o tarifaço de Donald Trump e alguns ideais que são muito demarcados pelo BRICS. A gente tem a questão do multilateralismo, do fortalecimento do Sul global. Essas são os conceitos, digamos assim, que costumam aparecer nessas reuniões e que podem representar, é claro que quando a gente fala de isolamento dos Estados Unidos é uma ideia muito não real, digamos assim, de isolamento por completo, mas podem representar alternativas, digamos assim, a essas medidas protecionistas dos Estados Unidos. Então, com isso, você tem o fortalecimento desses grupos. Esses encontros costumam ser usados para você medir também a reação dos outros países. Outro ponto, é uma reunião com todos, mas o governo brasileiro vem adotando nas últimas semanas, desde que o tarifaço, a gente está aí com um marco de um mês, né, das entradas em vigor das tarifas, mas desde que o tarifaço foi anunciado, o governo já vem ensaiando essas proximidades. Foram várias conversas, até bastante longas, do presidente Lula com o presidente da China, Xi Jinping, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Recentemente, e aí olhando um pouco para além do BRICS, a conversa com representantes da União Europeia também, Cyril Ramaphosa, que fica aí no radar também, que aí volta um pouco para o BRICS, né? O S do BRICS vem da África do Sul. Então, esses países, eles conversam o tempo todo sobre essa necessidade de posicionamentos em comum, reações em comum. Mas o cálculo tem que ser muito bem acertado quando você pensa no tipo de reação que pode sair após um encontro com todos juntos.